A paz do Senhor, meninas. Hoje estamos aqui iniciando um estudo sobre o livro de Neemias. Quem está falando é a missionária Fernanda Simões. E eu vou tentar passar aqui algumas coisas, alguns relatos, antes mesmo da gente começar o livro, na leitura em si, nós temos que passar um panorama, né? Vou tentar falar de uma forma pausadamente, para que você entenda bem. Então, Neemias, né? Primeiro, antes de começarmos a falar do livro, quero falar do significado do nome. Aquele que Deus consola, ou em outras, significado, conforto, ou confortado por Deus. Então, Neemias já traz aí uma profecia sobre o seu nome, né? Aquele que Deus consola, Deus vai usar a vida dele para trazer consolo e conforto. E é bem isso o contexto que Neemias vai apresentar. Ele vai aparecer no momento onde realmente um povo precisa tanto de ser consolado, né, como confortado. E você vai ver um pouco disso na leitura que nós fomos fazendo. Esse livro é um livro após o cativeiro da Babilônia, né? Ele apresenta aí todo o seu panorama após o cativeiro de Babilônia. E a gente ouve muito falar sobre o cativeiro de Babilônia. E eu quero fazer um relato pequeno, né, até chegar esse cativeiro, até chegar esse momento aí aonde Neemias aparece na história. Então, só para a gente recapitular algumas coisas, você lembra que houve ali 120 anos de monarquia em Israel, uma monarquia onde o reino era totalmente unido, né? A primeira monarquia foi 40 anos de Saul, mais 40 anos de Davi, mais 40 anos de Salomão. E aí, nesse período, ainda estamos, né, com o reino todo unido, todo uniforme, né? A partir da morte de Salomão, no ano de 931 a.C., você vai ver ali, depois de Salomão, quando seu filho toma o poder, Roboão, aí vai ter a divisão dos reinos. Mas antes, né, nós vamos só para lembrar aí uma figura, né, para você lembrar de como foi o reinado de Saul, Davi e Salomão. Dando continuidade, né, com a morte de Salomão, Salomão morreu, mas Salomão, como nas figuras anteriores aí, eu botei, o reinado de Salomão era muito próspero, muito rico. Mas aonde que era rico? Simplesmente na capital, principalmente em Judá e a tribo próxima, Benjamim. Agora, as outras tribos não eram mais tribos que viviam esse glamour, e sim vivia aí um peso desse reinado. Então, você sabe que toda vez que tem um governante usufruindo do bem, quem paga a conta é o povo, né? E era o povo que estava pagando ali o luxo de Salomão. E com a morte de Salomão, Roboão toma o poder, e aí essas 10 tribos, que é representativa pelo povo, vai até Roboão para que ele diminuísse os impostos. E eles faz aí a figura bem da política que a gente tem nos dias atuais. Você nota que cada 4 anos, não vou falar de política aqui, mas só para dar a noção, a cada 4 anos, quando vai mudar o governante, o povo vai para a rua, o povo quer mostrar que é um novo governante porque não está aceitando o governante atual. E foi bem isso que aconteceu. Com a morte de Salomão, as 10 tribos se uniram e foram até Roboão para poder pedir, reivindicar, né, para que ele mudasse a sua posição em relação aos tributos que era dado. Pediram mudança. Começaram a reivindicar, né, mas o que aconteceu aí? Nesse período, ainda toda Israel era unificada.
Roboão, no lugar de buscar conselhos nos anciões, na verdade ele busca o conselho dos anciões, mas ele não aceita esse conselho. Ele aceita o conselho dos novos, dos jovens. E aí ele decide que não ia abaixar os tributos. Então essas 10 tribos, né, liderada por Jeroboão, não aceita o que Roboão diz e aí faz a divisão do reinado. Aí se torna duas partes: Judá, Benjamim na área sul de Israel e as 10 outras tribos na parte norte de Israel. Aí essas 10 tribos fica conhecida como Efraim ou Israel, e a sua capital se torna a Samaria. Lá na frente você vai ver um pouquinho depois que esse povo vai se misturar, né? E não vai estar mais com a linhagem limpa. E lá quando Jesus nasce e aparece, o cenário é que o povo de Israel, o povo de Judá, não quer envolvimento com os samaritanos. Justamente a partir dessa misturas aí que começa a ter a partir da divisão. Porque quando o Roboão aceita o conselho dos jovens e não aceita o conselho dos anciões, ele faz aí a quebra, né, de Israel. Só que, na verdade, o Senhor já estava profetizando isso. O Senhor já tinha aparecido a Jeroboão e já tinha dito o que iria acontecer, né? Só que, é claro, Jeroboão toma a frente de uma forma errada. E como ele começa a tomar algumas atitudes de forma errada, o reino, na verdade, está dividido e agora começa a parte de Judá, aonde tem o templo, aonde está o povo ainda adorando, aonde o povo ainda vai buscar o Senhor. E aí Jeroboão, para o povo do norte não ir à parte sul de Israel, ele ali abre ali uma porção de situações erradas. Ele agora vai fazer um novo templo, ele agora vai fazer uma nova adoração, ele, na verdade, vai impor uma idolatria ao povo, justamente para o povo não ir para o sul. Então, o povo vai questionar Roboão, após o falecimento de Salomão, e eles vão dizer: teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia a dura servidão do teu pai e o peso do jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele pede 3 dias para eles voltarem e vai se aconselhar com os anciões de Salomão. E esses anciões, na hora do conselho, diz: se te fizeres benigno e afável para com esse povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 10, versículo 7. Mas ele não ouve. Ele prefere o conselho dos jovens, que diz: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpião. E aí, mediante a liderança de Jeroboão, tem aí a divisão: Roboão para um lado, Jeroboão para o outro. Roboão, reino sul, Judá e Benjamim, e Jeroboão, as 10 tribos de Israel, ou conhecido como Efraim, que depois vai ter a sua capital em Samaria. Esse reino vai ter duração de 209 anos. Vai de 931, que é a morte de Salomão,
até 722 a.C. Vai ter 19 reis e com diversas dinastias. O que é dinastia? É governo de uma família. No reino aonde Jeroboão, que é o reino norte dessas 10 tribos, vai ter 8. Quer dizer, vai passar até de outras famílias. Já lá no sul, no reino de Judá, a dinastia vai ser sempre davídica. Sempre vai ser da linhagem de Davi. Aqui não. Aqui vai mudando muito. E todos esses 19 reis vão ser maus, idólatras, ímpios, mesmo sendo alertado por Deus, mesmo Deus levantando profeta, vai levantar profeta Amós, profeta Miqueias, profeta Oséias, mas eles não vão dar ouvido. E aí, a Síria, um grande império, naquela época, cerca o reino, depois, nesses 209 anos, 722, e ele nem mais vai existir politicamente, nunca mais. A partir daí, termina o Reino do Norte, em 722. Nesse período, quem reina lá no Reino de Judá é o rei Ezequias. Você lembra da carta de afronta, você lembra que ele entrega ao Senhor, Deus livra ele do cerco, ele é curado, e depois um povo da Babilônia vai visitar, ele mostra a sua casa, ele mostra todo o seu armamento, ele mostra o seu tesouro. Na verdade, quando aquele povo vai visitar rei Ezequias, na verdade, ele tinha que levar esse povo da Babilônia e adorar o seu Deus. Tinha que mostrar o Deus que ele servia. Ele tinha que mostrar o poder de Deus sobre ele, sobre a vida dele, sobre o exército dele, mas não. Ele vai mostrar sua casa, seu armamento. E aí, Deus vai levantar o profeta e vai dizer: quem são esses homens que vieram a ti? Aí ele diz: são de uma terra longínqua, são de uma terra distante, é um povo remoto. Aí o profeta vai dizer para ele: esse povo vai voltar e vai tomar essa terra. Na verdade, ele fica feliz porque ele sabe que não é no tempo dele. Só que vai acontecer isso. Aí você já começa a ver o fechamento para que Babilônia volte e vai tomar aí Judá. Judá, as 2 tribos, Benjamim e Judá, toda a dinastia dela foi davídica, nunca mudou. Porque o propósito divino é que dessa linhagem viria o Messias. E o que acontece com esse reino de Judá? Nesse reino de Judá, se levantou vários reis, uns bons, outros piedosos, outros faziam mal, outros voltavam a servir na direção de Davi, seu pai ainda usava esse termo. Só que começou nesse reino, eles acharem que eles estavam muito seguros. E muito seguro, e por que eles achavam que eles estavam seguros? Porque eles tinham um templo. E o templo, para eles, era a tipologia da presença de Deus. Então, por causa disso, alguns reis se levantavam e achavam que podia fazer o que queria, porque eles tinham o templo. E aí começou uma religiosidade, né, de forma mística em cima do templo, que eles achavam, tendo o templo, nada vai acontecer conosco. E, na verdade, Deus, mais na frente, vai mostrar para eles que não. Babilônia prevalece sobre o império dos sírios e passa a ser a senhora do mundo. Lembra que eu falei que em 722 o reino do norte é tomado pela Síria
e quem reina é o rei Ezequias. Mas agora, em 606, Nabucodonosor cerca pela primeira vez Israel. E ela vai cercar isso mais ou menos há 116 anos que o Reino do Norte já tinha sido tomado. Ela vai cercar pela primeira vez, mas Nabucodonosor não vai tomar a cidade. Isso em 606. Ele vai levar os nobres, os jovens, e aí vai nessa leva Daniel e seus companheiros. Em 606. Aí em 596, 10 anos depois, Nabucodonosor volta a cercar Jerusalém. Ele volta a fazer o cerco de Jerusalém, mas ele ainda não consegue tomar a cidade. Mas faz mais uma leva para levar o povo. Mas em 586, agora são mais 10 anos, 20 anos desde a primeira cerca, desde a primeira vez que ele cercou Israel, levou os primeiros cativos, que foi Daniel e seus companheiros. Agora, 20 anos depois, em 586, Nabucodonosor entra na cidade, invade a cidade, destrói o templo de Salomão, ele leva o restante do povo, deixa apenas velhos e doentes. Para eles é a ralé. A cidade está em ruína, muitos lugares com fogo, as portas queimadas, pedras reviradas. Jeremias profetizou antes desse cerco e agora, depois, vai profetizar também que esse cativeiro agora vai durar 70 anos. Então, se é 586 que está sendo cercado pela terceira vez e sendo levada e sendo destruída, significa que esse cativeiro vai ter duração até 516. A cidade está destruída, Jerusalém não tem mais a sua glória. Se você ler o Salmo 137, ele vai mostrar que eles penduravam as suas harpas e choravam. E o povo está em ruína, sendo levado cativo, e fica a destruição. Mas vai se passar os 70 anos, né? E aí vai ser liberado o povo. O Salmo 137 mostra bem a realidade da ida, antes deles voltarem da Babilônia. O Salmo diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nós assentávamos e chorávamos, quando nós lembrávamos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas, pois lá aquele que nos levaram cativos, nos pendiam uma canção. E os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destra. Se me não lembrar de ti, apegue-me-se a língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que dizia: descobrirá até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e der com eles nas pedras. Então eles mostram como eles estão destruídos,
a verdade, mostram até que estão querendo vingança. Eles no finalzinho, no versículo finalzinho, ele vai dizer assim, ó: "A filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras." Então eles estão dizendo, ó, feliz vai ser aquele que pegar seus filhos, bater a cabeça deles com eles nas pedras e eles morrerem. Porque na verdade eles estão revoltados, querem vingança. E Deus vai levantar Jeremias. Jeremias, no capítulo 29, vai mostrar que Jeremias manda uma carta para os exilados. E a carta diz assim: "O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, envia essa mensagem a todos os cativos de Jerusalém, que foram exilados para a Babilônia. Construa as vossas casas, não tenham receio de fazer projeto a longo prazo. Plante pomares, pois hão de ficar aí muitos anos. Podem casar e ter filhos. Procure maridos e mulheres para esses últimos fazem-se rodear de netos. Multiplique-se e não decaiam. Trabalham para a paz e a prosperidade da Babilônia. Ore por ela, porque se a Babilônia tiver paz, vocês também terão. Porque o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, diz: não deixem os vossos falsos profetas e os bruxos que estão no vosso meio enganar-vos. Não prestem atenção aos sonhos e visões que eles inventam, pois profetizam mentira em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Diz ainda o Senhor: quando passares 70 anos na Babilônia, irei em vossa ajuda, cumprirei a minha promessa e vos trarei para casa, porque não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Nesses dias, quando orarem a mim, eu vos ouvirei. Encontrar-me-ão enquanto me buscarem de todo o vosso coração e com toda a diligência. Sim, diz o Senhor, serei achado por vocês e porei a fim a vossa escravidão e restaurarei a vossa situação. Juntar-vos-ei das nações para onde vos enviei, e hei de trazer-vos de novo para a vossa terra natal." Então aí mostra o fechamento, o fim do cativeiro após 70 anos. Mas após 70 anos, como vocês viram nessa carta, muitos, no começo eles não queriam, no começo eles não queriam envolvimento, no começo eles queriam vingança, mas o tempo foi passando, eles precisaram sobreviver e começaram a se acostumar, a se aculturar com a Babilônia. Começaram até a gostar da Babilônia, começaram até a pensar e agir como os babilônios. Então, é a hora que o Senhor vem com a sua mão para trazê-los de volta à sua casa. Então, para trazê-los de volta, Babilônia cai. E como cai? Você lembra, Nabucodonosor, em sua arrogância, era um super monarca, era muito soberbo. Deus permite ele comer capim. Aí ele se arrepende porque foi humilhado. Claro, viveu no meio do pasto, teve as suas unhas como casco, seu corpo teve couro, pelo. Quando ele se quebranta, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa, traz ele à tona, mas logo depois vem o seu sucessor. E o seu sucessor é Belsassar. E ele não vai pelo caminho de Nabucodonosor. Ali você encontra em Daniel, no capítulo 5. Ele está fazendo uma festa, ele é um homem muito mau.
ele é bem idólatra, faz tudo no caminho errado. E ele é tão assim, prepotente, que ele, na hora da festa que ele está fazendo em sua casa, seu palácio, ele manda trazer os vasos, utensílios do templo de Jerusalém para debochar, para zombar, para rir. E quando ele está ali, daqui a pouco aparece uma mão escrevendo na parede. E essa mão escreve: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Aí você sabe a história, ninguém entende, todo mundo fica assustado. E alguém lembra de Daniel e vão buscar Daniel. E Daniel traduz o que aquela mão está escrevendo. Fala que é a mão de Deus e diz o significado da frase. O significado é: pesaste foste na balança, contado foste o teu reino, será entregue nas mãos dos seus inimigos, e tu mesmo morrerá esta noite. E é o que acontece nesse mesmo tempo em que Daniel está entregando a profecia. Está havendo um cerco e ele não está sabendo. Um comandante, junto com o exército do Império Medo-Persa, do Dário, eles estão cercando. Eles estão cercando Babilônia. E naquela mesma noite, como a profecia, como a palavra de profecia, mediante aquela palavra lá que foi traduzida por Daniel, Belsazar é morto. E agora quem toma o poder é o Império Medo-Persa. Só que esse império, ele tem uma filosofia diferente. Ele não pega o povo e leva cativo. Não. Ele domina o povo e no seu próprio território ele exerce domínio. Então, para ele fazer isso, ele tem que devolver todos aqueles povos que estavam conquistados. E um desses povos eram os judeus, eram os hebreus. E eles vão ser devolvidos à sua terra natal. Aí é a primeira leva. Da mesma forma que eles foram levados em 3 levas para a Babilônia, eles vão retornar em 3 levas. Então, o retorno foi em 3 etapas. Primeira etapa, com Zorobabel. Segunda etapa, com Esdras. E terceira etapa, com Neemias. Com Zorobabel, eles retornam e começam a reconstruir o templo. Quando eles vão reconstruir o templo, tem um problema. Os samaritanos, que é aqueles que restaram, que estavam misturados do Reino do Norte, misturado com outros povos, com outras religiões, tornaram-se um povo miscigenado, que significa a mistura de raça. Não eram só misturados só com a raça, eles eram misturados também na religião. E por causa disso, eles oferecem se juntar para reconstruir Jerusalém, com o propósito de impedir que a religião judaica pura voltasse o centro e voltasse a ter a sua integridade. Então, uma coisa que aconteceu dentro do cativeiro, que muda os judeus, é que nunca mais eles vão procurar a idolatria. Eles nunca mais vão se envolver com a idolatria. Então, o cativeiro mudou a visão dos judeus. Então, por isso, eles não poderiam se juntar agora com os samaritanos. Outra coisa também que foi instituída, né, dentro da Babilônia, que começou a existir, foi a instituição das sinagogas. Como eles não tinham tempo para adorar, para sacrificar, eles se reuniam para estudar os rolos da lei, para não se esquecerem. Então, as sinagogas foram instituídas dentro da Babilônia. E quando eles retornam também com esse costume de estudo, de se reunir para estudar. E aí eles vão se retornar
mas não vão aceitar essa parceria com os samaritanos. E não é uma questão só de raça, é uma questão de fé, deles não aceitar a idolatria. E como era um povo muito envolvido, muito misturado, eles não aceitaram. E na verdade, os samaritanos também queriam que eles largassem essa posição. Para isso, eles queriam reconstruir o templo. E aí, eles vendo que não iam ter como se envolver, os samaritanos escrevem para o rei Artaxerxes: olha, esses judeus que voltaram, eles não têm uma boa intenção, eles querem armar contra vocês, eles voltaram para conspirar contra o reino. E aí o rei Artaxerxes baixa um decreto impedindo a obra de ser reconstruída. E aí o povo vai para suas casas. Como eles não podem reconstruir o templo, eles vão se empenhar em reconstruir as suas casas. E passa-se um tempo e Deus começa a levantar os profetas, levanta Ageu e Zacarias. Ageu ele levanta falando para o povo que eles estavam reconstruindo e largando a casa de Deus. E dá uma palavra para Zorobabel. Lá em Ageu, no capítulo 2, versículo 23, ele diz assim: naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, te far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você vê que Zorobabel voltou, recomeça a reconstruir, e acontece aí um embarco da obra, e para-se a construção, e Deus levanta Ageu para começar a levantar o povo, tanto Ageu quanto Zacarias, para encorajar o povo a reconstruir. E uma coisa interessante que daqui na frente a gente vai ler sobre Neemias, Neemias não tem um profeta falando: olha, volta, olha, eu te levantei, olha, eu vou te fazer como um anel de selar, como falou para Zorobabel. E essa palavra, te farei como um anel de selar, é tipo assim: não olhe decreto nenhum. Você vai ser o meu anel. Você, o que você fizer, eu vou assinar embaixo. E se Deus assina, a gente entende o quê? Que não tem decreto na terra que vai ficar preso ao que Deus mandar. Então, Zorobabel para a reconstrução, e aí você vai ver a segunda leva, a de Esdra, que é um escriba, que é um sacerdote. Esdra começa a desenvolver a volta do povo a estudar, a voltar os rituais de festas, começa a trazer para o povo a espiritualidade, coisa que Zorobabel não conseguiu trazer na primeira leva. E você daqui a pouco vai ver a vinda de Neemias. E aí você entende, o povo está tentando se erguer, mas ainda está tudo em destruição, ainda está tudo perdido. E com o embarco da obra do templo, é como se eles perdessem a coragem, a fé. Então, Neemias, um copeiro, vai chegar para acender essa fé.